Agora tá gravando. Isso é o importante. Vou compartilhar a tela de novo. Ainda bem que eu lembrei. Quase eu esqueço de novo de compartilhar. Então, aqui no YouTube, eu estou gravando esses treinamentos e estou jogando lá no YouTube. Então, se vocês precisarem passar para alguém da equipe de vocês, se vocês precisarem também acessar lá para lembrar alguma coisa, vocês podem estar entrando lá e acessando. Então, aqui nós temos o treinamento da linha Slim, que eu dei quinta-feira passada e sexta-feira passada, eu dividi em 2 partes e eles estão lá. Então, se vocês precisarem ver sobre a linha de emagrecimento, a gente falou toda a linha Slim, os novos lançamentos da Acmos também da linha Slim, o Fit e o ProShape, e o chás e as suas diferenças, tá? E se inscreve lá no meu canal, que daí toda vez que chegar vídeo novo lá, alguma coisa, vocês vão estar recebendo. Outra coisa que eu fiz não, isso aqui já tinha faz tempo, né? É o meu Instagram, se vocês quiserem seguir lá, quiser postar, podem postar e estar compartilhando. Algumas pessoas começaram a me seguir, eu vou seguindo vocês também, para a gente estar se comunicando e se conhecendo melhor, tá? Quem ficar. Então, vamos lá, começar sem mais delongas. Eu sou Heloíse e esse treinamento eu fiz juntamente com a Cat, nós montamos para apresentar para algumas pessoas uma suplementação clínica. E aqui a gente tem a linha Awareness, que é uma linha sensacional, gente. Ela é sensacional mesmo, tá? Então, vou falar um pouquinho dela. Um pouco da minha dificuldade nesse treinamento é as palavras em inglês, que eu não sou muito boa em inglês, mas não dá nada não, né? Nós vamos no meio assim. Então, o primeiro produto que nós vamos falar é o Strong Hats, né? Como fala ali, Strong Hats, mais ou menos isso, não sei dizer bem, né? Mas quer dizer o quê? Coração forte. Então, esse é a tradução, coração forte. Uma vez, perguntei para minha amiga, que é mais de inglês, a Neise, que estava na hora do almoço, ela me passou isso. Então, e é justamente isso que ele faz mesmo. Ele fortalece a saúde do nosso coração, assim como ele fortalece a nossa saúde cardiovascular, que é das nossas veias e artérias. Por quê? Ele é um fitoesteroide em cápsula. Então, que é o quê? Um alimento funcional à base de fitoesteroide, com estrutura química semelhante à do colesterol e dos hormônios à base de colesterol. Que faz o quê? Que previne as gorduras de se solidificar nas paredes das artérias, evitando a arteriosclerose. O que quer dizer isso? Uma linguagem clássica e fácil, né? O fitoesteroide, ele previne, ele vai estar limpando as minhas paredes e evita que eu tenha uma placa de gordura. Eu trouxe essa figura para demonstrar para vocês uma gordura mesmo na minha parede, no meu canal ali. Então, aqui nós temos um vaso que pode ser tanto uma veia quanto uma artéria, né? Então, o meu coração bombeia sangue para o meu corpo, ele manda pelas artérias, que é um sangue oxigenado, e retorna pelas veias, que é a veia, ela vem com menos calibre, né? Então, quando eu me alimento, toda vez que eu como algo, quando eu tô comendo, eu tenho uma absorção, e esses nutrientes vêm, sai ali da região do meu estômago, eu tenho uma absorção lá no começo do meu duodeno, que entra no intestino ali, e cai na minha corrente sanguínea, que são o quê? São as vitaminas, os nutrientes, tudo aquilo que eu preciso para sobreviver, os minerais. E lá também cai as coisas que não são boas, como toxinas, como as placas de gordura. Então, toda vez que eu como um lanche bem gorduroso, eu como fritura, eu como aquele churrasco gostoso, com aquela gordurinha, olha, eu mesmo, é um pecado, eu gosto, é gostoso, não é? Mas vamos lembrar o quê? Ela pode estar se depositando em alguma parte do seu corpo, em alguma veia, em alguma artéria. E olha aqui nós estamos vendo o sangue passando, e aqui a gente já vê que está passando menos sangue, ó, as hemácias, que é o componente do nosso sangue, está passando menos. Por quê? Ele já está sendo interrompido por um processo de placa de colesterol aqui. Aumento do colesterol, quer dizer o que? Está colesterol alto no seu organismo. Às vezes você vai identificar o quê? Placas de colesterol. Daí, quando você vai fazer o exame, o médico diagnostica que você tem várias placas de colesterol em vários lugares, que são as arteriosclerose, as plaquinhas, né? E precisa fazer uma angioplastia, que é o quê? Ir lá desentupir a veinha do coração, do músculo que irriga o coração, várias regiões do corpo, para que ela não venha ter esse bloqueio, certo? Então, aqui a gente já está vendo que a placa está quase bloqueando a corrente sanguínea dessa região. Então, aqui nós temos uma artéria normal. Aqui ela está tendo um fluxo normal, passando sangue tranquilamente. E eu preciso de sangue para todos os meus órgãos do corpo. Nenhum deles sobrevive sem o sangue. O sangue que leva o oxigênio para todas as regiões, né? Aqui, olha a placa de gordura, o tamanho que ela já está nessa segunda imagem. E aqui já está passando menos sangue. Aqui em cima a gente já vê o quê? Nós já temos um bloqueio. Aqui a gente já tem um bloqueio, tanta placa de gordura que bloqueou, o sangue não está indo. E nesse momento, o que acontece?
Se essa placa, ela se acumula numa veia, numa artéria de uma região que é uma artéria mais calibrosa, às vezes vai ter só uma irrigação menor de sangue, você não vai sentir tanto. Agora, já pensou se essa placa de gordura, esse bloqueio acontece lá na veia, na artéria do seu cérebro? O que acontece? Aqui vai ficar sem irrigação, não vai ter sangue indo para essa região. Então, eu vou ter um derrame cerebral. É isso. Como que acontece o derrame cerebral? Pode ser por um bloqueio de placa de gordura, pode ser por um trombo. Às vezes a pessoa tem trombose, veio um trombo e chegou aqui, ó. Então, além da placa, a gente tem toxinas no nosso organismo, tem várias coisas que vai se acumulando nessa parede. Então, no momento que não está irrigado, se eu tenho falta de irrigação lá no cérebro, em qualquer região, eu posso ter um acidente vascular isquêmico. Nesse caso, seria isquêmico, né? Porque está fechando aqui, bloqueou, não está irrigando. Ou hemorrágico, que é quando abre aqui a artéria e ela se rompe para fora ali. Então, é um AVC, que é o famoso o quê? Derrame. E eu falo muito, sabe o quê? Que antigamente a gente via pessoas tendo derrame ou um acidente vascular cerebral, idosos, né? Acima de 50, 60 anos. Gente, hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê pessoas com 30 anos tendo um acidente vascular cerebral. Hoje em dia a gente vê pessoas com 30 anos tendo um infarto do miocárdio, infartando. Olha aqui no coração. Aqui, ó, a placa de gordura começou pouquinho, ela foi enchendo, ó. O sangue não passou, fechou. O que aconteceu? O coração ali que precisa de sangue para estar bombeando, né? Para fazer o seu processo normal, que é fechar e abrir ali, bombear sangue para o meu coração. A musculatura, o sangue irriga toda essa musculatura do coração externa. Aconteceu o que aqui, ó? Não tá indo sangue, o sangue não tá sendo irrigado. A pessoa tá tendo o quê? Um infarto agudo do miocárdio. E muitas vezes tem pessoas que têm 30, 40 anos tendo infarto fulminante. Então, posso infartar e ter uma vida ainda sobreviver? Sim, se você for no começo do infarto ali, você pode correr no médico, eles entram com medicações que conseguem reverter esse quadro, né? Mas se você estiver num lugar longe, ou se não tiver esse acesso, ou se não der tempo do médico investigar, tem pessoas de 30 anos tendo infarto agudo do miocárdio, infelizmente. E porque antigamente era realmente as pessoas mais de 50 anos, as pessoas de 60 anos que tinham. É por toda a questão também da alimentação, né? A nossa alimentação hoje em dia está muito mais industrializada, a nossa alimentação está muito cheia de agrotóxico, várias coisas que vão acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu desligar minha Wi-Fi, deu que a conexão está instável aqui. Desligar o Wi-Fi do celular, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Qualquer coisa vocês vão avisando. Então, a pessoa acaba o quê? Tendo o infarto agudo do miocárdio e uma pessoa nova, né? Então, é esse processo. As placas de gordura vão se acumulando nas veias, nas nossas paredes das nossas artérias, tá bom? Então, aqui, o que o Strong faz? Aonde que o Strong entra nisso? O Strong, ele tem um formato, ele é fitoesteroides, e eles fazem, ó, eles são a base, a sua estrutura é semelhante à do colesterol e do hormônio à base de colesterol. E o que ele faz? Ele faz com que ele evita que as gorduras se solidifiquem, fica parando na parede. Então, ele combate as doenças do coração. Então, ele evita a formação de placas de gorduras, que são nas artérias, que são as arterioscleroses. Ele equilibra os níveis de colesterol no sangue. Ele reduz o nível de LDL, que é o colesterol ruim. E sabe o que é importante? Uma amiga minha, é enfermeira também no hospital, eu até pedi para ela fazer um videozinho, eu queria trazer o depoimento dela do Strong, do No Sugar também, mas eu não consegui, porque ela é enfermeira e ela tá na linha de frente do Covid, ela é coordenadora, mas ela tá fazendo plantão, porque tá uma loucura. E daí acabou que eu só falei por cima e não pedi mais, não insisti por causa da situação, né? Mas ela é uma pessoa que ela tava com colesterol alto, não estava no nível tão alto, e o doutor queria passar medicação para ela, falou, não, acho que eu não vou usar. Ela falou com uma outra doutora, a doutora falou, não, só faz atividade física, melhora a sua alimentação e vamos ver se vai baixar. Daí eu peguei e falei, não, Su, então vou te passar um produto natural para a gente fazer o teste e ver como você vai reagir. E daí ela usou, ela falou assim, eu vou usar certinho para a gente ver. E depois de um mês e meio, ela foi lá, terminou, ela usou certinho o produto todo. Quando acabou, ela foi fazer o exame dela. E assim, a doutora, ela ficou... ó, o comentário da doutora, né, a doutora Roberta aqui. Ela falou assim, nossa, baixou, porque o resultado foi muito eficaz, porque baixou o colesterol dela, que é o LDL, que é o colesterol ruim,
E mais que isso, sabe o que o Strong faz? Ele aumenta o colesterol bom. Porque a gente precisa de um tanto de colesterol bom em alta no nosso organismo. Por quê? O colesterol bom, ele passa nas minhas veias e artérias, é como se ele fosse passando aqui, ó, nessas regiões, ele vai limpando, ele vai como se fosse uma vassoura, ele vai limpando essa placa de gordura. Então, mais do que eu baixar o colesterol ruim, eu preciso aumentar o meu HDL, que é o colesterol bom. Então, grava, HDL é o colesterol bom. Lembra a professora falar, lembra H de homem, né, para as mulheres. HDL é o colesterol bom e o L é o colesterol ruim. Então, quando eu tenho colesterol bom em alta, ele está passando aqui nas minhas veias e artérias, ele está varrendo, ele está tirando a gordura ruim que está na parede. E daí a doutorina falou para ela assim, nossa, além de baixar, ele aumentou o HDL. Porque as medicações, ela é difícil um produto. Ela falou, nossa, que legal, é difícil um produto que faz aumentar o HDL. Porque os fármacos, os remédios, geralmente que os médicos passam, eles só abaixam o colesterol ruim. Ele só abaixou. Mas aqui o Strong não, olha o que ele faz, ele aumenta o colesterol bom. E eu estando colesterol bom, eu vou fazendo uma limpeza das minhas veias e artérias de uma forma mais fácil assim da gente entender. Então, olha só que bacana. Olha o produto que a gente tem nas nossas mãos, sensacional, não é? Ele também previne os cânceres de mama, de próstata e de colo. Ele tem ação cardioprotetora. Ele protege o coração. Então, ele é... Quando se fala em saúde do coração, a gente fala em Strong. Ele ajuda também, ó, a reduzir a absorção de gordura no organismo, porque ele faz todo esse processo de aumentar o colesterol bom. Então, o ideal é tomar uma cápsula 2 vezes ao dia, antes do almoço e da janta, tá? Então, você toma uma cápsula antes do almoço e uma cápsula antes da janta. Ele vem 60 cápsulas, vai dar para 30 dias certinho. Olha só, o Strong, gente, é sensacional nossos produtos. Alguém tem alguma dúvida sobre Strong? Vou para o próximo. Deixa eu ver o bate-papo que o pessoal está falando. Boa noite, ó, temos gente de Juína, seja bem-vinda, Terezinha, de Cuiabá. Sejam todos bem-vindos, pessoal. O próximo é o No Sugar, que também é um produto sensacional. E ele agora ele não vai estar mais na forma de No Sugar, não sei certo se ele saiu ou não, mas nas franquias nós não estamos encontrando mais ele. Mas eu quero falar a importância do picolinato de cromo, como ele é importante para a saúde nossa. E aqui eu coloquei o quê? Que ele foi substituído pelo Fito Extremo. Então, se eu não encontrar ele, eu encontro ele no Fito Extremo, tá? Então, qual que é a importância do cromo? O No Sugar, ele é um suplemento mineral à base de picolinato de cromo em cápsula. Então, ele auxilia o organismo o quê? Na utilização da insulina como fonte de energia, controlando os níveis de açúcar e queima de gordura. Deixa eu só pegar meu óculos ali, que eu gosto de... Rápida! Só para me exemplificar de uma forma que a gente consiga entender como é a insulinagem. Então, vamos lá. Pessoal, todo mundo sabe, eu vou tentar explicar de uma forma básica para vocês o que é insulina. Não entrando muito em detalhes, mas para a gente aprender um pouco mais, tá? Então, aqui nós temos um organismo, tá bom? E aqui nós temos um estômago, e aqui a gente tem o pâncreas, que ele tá ligado ali junto ao meu estômago, certo? O meu estômago, toda vez que eu me alimento, tudo que eu me alimento, ele é absorvido. Lá no final do meu estômago, no início do meu intestino, lá no duodeno, a gente tem uma absorção de vitaminas, minerais, de todos os nutrientes. E aqui nessa imagem, ó, esses brancos que está indicando a nossa glicose, todo o açúcar que eu me alimento, ele está caindo aqui na minha corrente sanguínea, certo? Então, aqui o açúcar caiu. Quando ele cai na nossa corrente sanguínea, os médicos, a medicina, ela usa o termo glicose, glicemia. Toda vez que eu falo em glicose e glicemia, eu estou falando do açúcar do meu sangue, que eu posso estar absorvendo tanto na minha alimentação com carboidratos, comendo doce ou outros vários tipos de alimento, tá? E aqui, do lado do estômago, a gente tem o pâncreas. Lá no pâncreas, a gente tem as células de ilhota. Isso não vocês não precisam saber. Só quero dizer o quê? O que elas fazem? Elas são responsáveis por produzir, ó, o verdinho aqui, que é a nossa insulina. E o nosso organismo, ele não funciona sem duas coisas. Nosso cérebro, o que faz o cérebro parar hoje? O que ele não pode ficar 2 minutos sem... Vocês estão me ouvindo?
Tá dando conexão estável. Estão me ouvindo, né? Que eu não posso ficar 2 minutos, meu cérebro, 2 minutos é muito, né? 30 segundos, 1 minuto sem oxigênio e sem glicose, tá? Eu não posso, meu cérebro ele não sobrevive. Por isso que numa parada vai ter alguém lá em cima, enquanto não chega o médico, enquanto essa pessoa não volta, a gente tem que estar fazendo reanimação nela, manual. Por quê? Eu preciso mandar sangue para o meu cérebro, porque o cérebro, o pulmão é algo que não pode parar, o meu cérebro não pode. Quando uma pessoa desmaia, vocês podem reparar, quando ela desmaia, é falta do quê? Tem 2 fatores. Se ela não tem uma doença grave, é 2 fatores. É falta de oxigenação no cérebro. Pode ver que quando você corre, está muito cansado, faz uma atividade física, às vezes dá aquela falta de oxigenação, você já deita lá, logo melhora, né? Então, quando ela desmaia, pode ser falta de oxigenação ou por falta de glicose no meu sangue, que é a glicemia de açúcar. Tanto que às vezes a pessoa está passando mal, você vai lá dar uma balinha para ela já volta. Ou se ela desmaiou por falta de oxigenação, pode ver, a pessoa desmaiou, se não foi acidente nem nada, só caiu ali sozinha, erga as pernas dela, fica lá segurando a perna dela 2, 3 minutos levantada, porque o sangue vai lá para a cabeça dela, que é onde ela precisa de oxigenação, e logo ela retorna, tá? Então, aqui eu quero dizer o quê? Que o açúcar do meu sangue, ele é responsável por gerar energia no meu organismo. Então, tudo que eu como, cai açúcar lá, e daí nós falamos que vai ser a glicose, ela tá aqui na minha corrente sanguínea, tá vendo? Ela foi absorvida e ela tá na minha corrente sanguínea. Quando esse açúcar chega aqui na minha corrente sanguínea, que é a glicose, a glicemia, ela precisa da energia. A função dela é me dar energia. Ela precisa ir para os meus órgãos, todos os meus órgãos. Ela precisa ir para o meu músculo, dar energia para o meu músculo. Ela precisa ir para o meu cérebro, irrigar o meu cérebro. Ela precisa ir para o meu pulmão. Todos os meus órgãos eu preciso de uma oxigenação ali e também preciso da glicose gerando energia. Beleza? O que acontece quando uma pessoa tem diabetes ou está prestes a desenvolver uma diabetes, tá? Então, os produtos da Acre, os nossos produtos, geralmente eles vão tratar e melhorar condições de pessoas que têm diabetes do tipo 2, sabe por quê? Porque diabetes do tipo 1, ó, eu vou falar para vocês de uma forma simples a diferença da diabetes do tipo 1 para o tipo 2. A diabetes do tipo 1, a pessoa geralmente ela tem uma predisposição genética, ela já nasce, sabe por quê? Porque a diabetes do tipo 1, a pessoa nasce e ela tem um processo de deficiência na produção da insulina, ó. Ela não produz insulina. A diabetes do tipo 2, a pessoa desenvolve ao longo da vida uma deficiência na produção. Começa a produzir menos, mas ela produz. Só fica ali produzindo um pouco menos, devido a vários fatores, ela produz menos, tá? Então, por isso que a pessoa desenvolve diabetes na gestação, desenvolve diabetes depois dos 30, depois dos 50, anos depois, né? A gente desenvolve ao longo da vida. E tudo isso está relacionado a eu não praticar exercício físico, eu comer muito açúcar, eu comer muita coisa, não cuidar da minha alimentação, né? Às vezes eu já não cuido da minha alimentação, não faço exercício físico, a minha mãe e meu pai têm diabetes, então eu sou uma pessoa que deveria já cuidar mais de mim, porque eu tenho mais chances de desenvolver do que uma outra pessoa que também não pratica atividade física e nem come bem, mas o pai e a mãe dela não têm diabetes. Então, só do pai e a mãe não ter, ela tem menos chance. Então, é um fator genético que também está relacionado, tá? Diabetes do tipo 2. O que a insulina faz? Toda vez que a glicemia chega aqui na minha corrente sanguínea, ó, a insulina pega ela, tá vendo? Ela catou ela aqui e levou ela lá para o órgão que eu preciso para me dar energia. Ela catou ela aqui, tá levando para o coração, tá levando para o pulmão, tá levando para o meu músculo, tá dando energia para todo o meu organismo. Eu preciso da glicose para me dar energia. Quando eu tenho uma deficiência de insulina, a insulina não consegue. A insulina é o transportador. A insulina é o grande transportador. Ela é o grande transportador da glicose, certo? Quando eu tenho uma deficiência na produção de insulina, a glicose vai ficar acumulada na corrente sanguínea. Com isso, ela vai faltar onde? Lá nos meus órgãos, certo? Então, às vezes eu vou lá fazer um exame no médico, mesmo que eu estou em jejum, vou lá, faço uma picadinha, tá mais de 100, então já é um fator ficar atenta, porque eu estou desenvolvendo uma diabetes, ou a pessoa já tem diabetes, tem que estar controlando, tá? Então, a pessoa que tem diabetes do tipo 1, geralmente ela nasce já com a deficiência de insulina. Então, ela tem que fazer aplicação no abdômen, subcutâneo, em várias regiões do corpo de insulina, que ela precisa da insulina. A insulina tem que carregar essa glicose, levar lá e gerar energia no meu organismo. A pessoa que desenvolve lá na diabetes tipo 2, vai desenvolvendo ou tem alguma predisposição para desenvolver, então a insulina começa a ter dificuldade. A insulina começa a... Deixa eu só achar aqui. Participantes.
a insulina começa a apresentar... Mas tá vendo, Já ativei. A insulina, desculpa, eu me desconcentrei. Então tá, a insulina está na nossa corrente sanguínea, tá? E eu preciso levar ela para o meu organismo. Quando eu começo a apresentar uma deficiência, a insulina não, eu estou produzindo pouca insulina, então o que acontece? Essa glicose, a glicemia vai ficar acumulada na minha corrente sanguínea. E é quando eu faço o exame, eu vou lá, nossa, eu estou quase com diabetes, eu estou com açúcar no sangue, eu estou com a glicose alta. Por quê? Ela está acumulada aqui na minha corrente sanguínea e a insulina não está levando ela para onde deveria, ou está levando muito pouco. Eu preciso de mais para levar, certo? E quando a glicemia fica acumulada na minha corrente sanguínea, ela vai se depositar em algumas regiões do meu corpo, como atrás da minha retina. Já viu pessoas que têm diabetes e fica cega? É por isso, porque ela tem que se depositar em algum lugar. Ou lá em algum lugar da pele, nossas regiões também da nossa pele. Por quê? Já viu que pessoas que têm diabetes, ela tem uma deficiência maior na cicatrização, na sensibilidade, ela se queima, tá cozinhando, a mulher se queima e nem percebe, porque a insulina ela tá com uma dificuldade, a glicemia tá se depositando em lugares que ela não deveria depositar. A função dela é gerar energia no meu organismo, certo? Expliquei um pouco a diferença da diabetes. Aonde que entra o cromo nisso tudo, gente? O cromo ele tem um papel muito importante em todo esse processo aqui de levar a energia para o meu corpo. Por quê? O cromo, quando eu tomo um picolinato de cromo, quando eu tomo qualquer substância que tenha cromo, o cromo ele faz com que a insulina se torne sensível às nossas hemácias aqui, a nossa glicose. Então, ela consegue enxergar a glicose. Então, meu organismo está produzindo insulina, mas ela está com uma dificuldade de enxergar ela. E ela funciona como um óculos, por isso eu quis buscar o óculos. Por quê? Quando eu tomo cromo, eu estou colocando cromo, eu consigo enxergar a glicose, eu vou lá, cato a glicose e consigo levar para a região do meu corpo. Por quê? É igual pessoas têm dificuldade de enxergar, quando eu coloco o óculos que resolve tudo, eu consigo ler. É a mesma situação para o cromo na vida das pessoas que está tendo uma dificuldade ali na produção da insulina. Certo? Então, estou com a glicemia acumulada, tá tendo aumento de glicose no sangue, tomo cromo, porque o cromo vai conseguir enxergar melhor a insulina com o cromo, né? O cromo é o óculos, consegue enxergar a glicose e leva ela para todas as regiões do corpo. Então, o papel do cromo é fazer com que a insulina se torne sensível à hemácia, ali a hemácia, a glicose. Às vezes elas estão do lado e não está enxergando e não está levando ela para onde ela precisa ir para gerar energia. Certo? Deu para entender mais ou menos, pessoal, a diferença? Então, o cromo, ele é sensacional, gente, porque ele faz todo esse processo. Então, às vezes, a pessoa está ali quase para desenvolver uma diabetes, ou ela está, às vezes, está engordando porque está comendo muito açúcar, já tem uma predisposição genética a ter diabetes, todo mundo deveria usar cromo, tá? Então, ele reduz o colesterol total, a função do cromo, ele reduz, deixa eu voltar aqui. Então, ele auxilia o organismo na utilização de gordura. 6 horas, você vai estar acordado? Deixa eu só fechar os áudios aqui de novo, desativar todos. Certo, vamos lá. Depois eu libero. Então, o NoSugar, o cromo, ele auxilia o organismo na utilização da insulina. Então, a insulina consegue reconhecer a glicose e leva ela para onde ela precisa. Com isso, vai ter uma produção de fonte de energia, vai ter um controle dos níveis de açúcar, porque não vai ficar acumulado no sangue, vai ter uma melhor queima de gordura, você vai ter uma melhor perda de peso, vai atuar na construção muscular, porque vai estar chegando nos locais do nosso músculo, onde a glicose precisa estar. Com isso, eu vou atua o quê? No processo do aumento também da massa magra. Qual a funcionalidade? Combate da diabetes. E também tudo isso aqui, aumento da massa magra, né? Então, ele auxilia no tratamento e prevenção da diabetes do tipo 2, tá? Geralmente, a diabetes do tipo 1, a pessoa já é dependente de insulina, porque ela não produz nada, então o cromo não vai auxiliar muito, tá? Eu já fiz até teste, ele dá uma baixadinha, mas quando a pessoa já tá ali insulino, com independência de insulina, o cromo vai auxiliar, mas não dá para substituir. Auxilia no tratamento e prevenção de diabetes do tipo 2, auxilia na utilização de insulina como fonte de energia, então vai levar a energia para o meu corpo. Ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, promove o emagrecimento, promove o aumento da massa muscular magra também.
Ele atua na redução do colesterol total e do LDL, que são os colesteróis ruins. Ele atua na redução de gorduras totais, isso aqui tudo a ver com colesterol ruim. Ele retarda o envelhecimento. Ele vai me dar mais energia, porque a insulina ali fazendo o papel dela também é um produtor de energia. Ela melhora o metabolismo de carboidratos, prevenindo assim a diabetes. Então, como está sendo metabolizados os carboidratos ali, ele não está ficando parado na região do meu sangue, né? Diminui a vontade por doce, vai me dar uma saciedade. Então, o picolinato de cromo, tomar uma cápsula uma vez ao dia, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vou para o próximo. O áudio tá ok? Estão me ouvindo? Qual coisa vocês vão mandando aqui, tá? Outro produto sensacional, que a Acne só tem produto top, né? É o Bladder. O Bladder é um suplemento à base de cranberry. Meu inglês não é bom, né? Mas vamos lá. E o que quer dizer? O Bladder é o cranberry, ele é 100% natural. Então, nossos produtos são todos naturais, né? Trabalhamos com produtos, esqueci o nome que eu sempre uso, produtos naturais, né? Esqueci a palavra agora, fitoterápicos. Então, ele possui vitamina A e C. Tudo que tem vitamina C está estimulando a minha imunidade, está melhorando a minha imunidade. Ele é rico em proantocianidina. Eu deixei essas palavras que a função não era para esse treinamento, né? Eu tirar esse negócio, né? Que é capaz o quê? De inibir a aderência da bactéria Escherichia coli do trato urinário, principalmente da bexiga. Assim como também ele é importante para diminuir a aderência da bactéria Helicobacter, lá no caso de gastrite, tá? Então, o que quer dizer? O Bladder, o cranberry, ele tem potencial, porque ele é rico nessa substância, que é a proantocianidina, ela impede a aderência da bactéria. Então, tem pessoas, principalmente, o Bladder, esse caso aqui é principalmente para mulheres que têm muita infecção urinária, né? Porque o homem, dificilmente ele vai ter uma infecção urinária. O homem pode ter infecção urinária? Pode, mas é muito difícil. Acontece, mas é mais raro. Por quê? Pela questão fisiológica básica, né? Que é o nosso sistema urinário. O canal da uretra, o canal urinário do homem é muito maior, por quê? Por causa do pênis, né? Então, o canal é muito maior. A mulher, não. O canal da mulher é curtinho. Então, por isso que a mulher tem muito mais infecção urinária do que o homem. E por ter o canal menor, então a mulher está muito mais propícia. Então, a gente vai ver mais mulher com infecção urinária. Muito difícil o homem, mas pode acontecer, mas é bem mais raro. E a mulher tem infecção urinária por diversos fatores, desde não tomar muito líquido. Toda vez que eu tomo líquido, eu estou lavando, tá passando ali líquido na minha região, no meu sistema urinário, tô fazendo uma limpeza, né? Quando eu sei que o tanto de água que eu tô tomando tá bom, quando o meu xixi sai claro, meu xixi tá saindo ali sem cheiro de nada, tá clarinho, da cor da água ali, se eu não quiser dar descarga, é o ideal que eu tô tomando água, certo? Ah, você já viu quando vocês tomam muito medicamento? Quando a gente toma medicamento, ele é metabolizado lá no fígado e eliminado pelas minhas vias urinárias. Você pode ver que o xixi está concentrado, está amarelado, está fedido. Por quê? Porque está muito concentrada a minha urina e eu preciso tomar mais água. Aí eu devo dobrar o tanto de água quando eu estou tomando um antibiótico, tá? Então, o ideal é que todo mundo tome água sempre, para a gente vai estar fazendo essa lavada. Então, o que pode levar à infecção urinária? Diversos fatores, desde a limpeza na região, mas mulheres, quando está gestante, elas têm muito mais chances de ter essa infecção urinária, devido à imunidade baixar. Mulheres, às vezes, segura para ir no banheiro, tá com vontade, elas deixam a bexiga explodir, e daí que elas vão. E quando eu deixo a bexiga explodir, eu tô tendo um acúmulo de bactéria ali na região, é um meio que ela tá se proliferando. Eu lembro uma vez que a doutora lá no hospital falou assim, ela teve infecção urinária, sabe por quê? Porque ela fez uma viagem internacional, né? Eu nunca fiz ainda, né? Vamos fazer, né? Mas as viagens internacionais são mais demoradas, né? Às vezes 9, 8 horas, 10 horas, por aí. E ela fez uma viagem internacional e ela não quis ir no banheiro do avião, ela não foi por nada, ela ficou segurando, ela teve uma infecção urinária. Por quê? Foi um meio, às vezes ela já tinha aquela bactéria, e foi um meio ali de proliferação da bactéria, e ela acabou tendo essa infecção urinária. Então, diversos fatores fazem a mulher ter essa infecção urinária. E tem mulheres que tratam a infecção urinária, entram com antibióticos, e é só elas baixar a imunidade delas que ela já volta, né? E se torna até perigoso, porque se eu tô tendo essa infecção urinária muito recidiva, tá
tratei, voltou, tratou, voltou, então eu tenho que cuidar. Por quê? Essa infecção ela pode subir, ela pode ir para os rins, lá eu posso ter uma pielonefrite, que é uma infecção dos rins, né? E daí se torna um pouco mais grave, então a gente precisa cuidar. E onde o bladder entra? Ele é sensacional, porque ele combate a infecção do trato urinário. Ele tem essa substância que vai inibir a aderência da bactéria. Então, a pessoa ataca a bactéria, às vezes ela não conseguiu combater a bactéria com vários tipos de antibiótico, mas ela vai diminuir o quê? A aderência da bactéria Escherichia coli, que a maioria das infecções urinárias é pela Escherichia coli, no trato urinário. E no estômago, muitas pessoas têm gastrite, né? As gastrites, elas podem ser ou não acompanhadas da bactéria Helicobacter, não necessariamente todo mundo que tem gastrite tem a bactéria, mas geralmente elas são acompanhadas. Aí você tem que tratar aquela inflamação da parede e também tratar com antibiótico ali essa bactéria que é a H. pylori Helicobacter. E o bladder, ele também age nessa função do nosso trato gastrointestinal ali, porque ele diminui a aderência da bactéria no nosso organismo. Então, ele atua na prevenção de doenças do trato urinário. A pessoa tem infecção urinária, você pode indicar que vai melhorar, tá? Ela está tendo recidiva. O ideal é usar como prevenção. Se está iniciando, ela pode começar a usar, mas se já está ali com uma infecção urinária, o ideal é usar um antibiótico e depois ficar usando o bladder para não ter recidiva, para não voltar essa infecção. Ela protege a pele contra agressões solares, ela protege a visão, ela protege contra muitos cânceres. Ele reduz também o colesterol e previne as doenças cardiovasculares. Olha que sensacional, a maioria dos nossos produtos, eles reduzem o colesterol, né? Lembra que nós falamos dos produtos da linha Slim? A maioria deles atuam também na redução do colesterol. Fortalece o meu sistema cardiovascular, a saúde do meu coração. Ele melhora a cicatrização de varizes e úlceras também, porque ele vai estar atuando nesse processo de diminuir a aderência de bactéria no nosso organismo. Ele evita a gastrite, porque ele impede a bactéria H. pylori de se fixar na musculatura, na mucosa do nosso estômago. Ele evita cáries e formação de placa bacteriana, fortalecendo os dentes e as gengivas e combatendo até o quê? O mau hálito, porque às vezes eu tô com aquele mau hálito, a pessoa tem uma halitose ali, por estar um meio proliferado de bactéria. E o bladder, ele age em toda a questão do meu organismo, impedindo a aderência de vários tipos de bactérias que não são boas no nosso organismo, tá? Então, o bladder é sensacional também. O ideal é tomar 2 cápsulas ao dia, ele contém 60 cápsulas, dá para um mês certinho. Olha só que sensacional, né, gente? É um produto melhor que o outro. E eu trouxe aqui o depoimento da minha supervisora, a Aisla, que já usa o bladder há um tempo. Meu nome é Aisla, eu tenho 29 anos. Eu sempre tive infecção urinária muito recorrente há mais de 5 anos, mais de 10 anos, eu acho. E eu cheguei a procurar um nefrologista para fazer um tratamento. E eu conheci o bladder da Acmos há uns 2 anos e eu tomo ele. Nunca mais eu tive infecção urinária. Nunca mais não. Se eu ficar sem tomar de 5 até 5 dias, me dá infecção urinária de novo. E eu reparei também que a minha gastrite nunca mais voltou depois que eu comecei a tomar o bladder. Então, eu indico muito, é melhor prevenir do que remediar, né? Porque tem que ficar tomando antibiótico. Eu indico muito o bladder. Gente, então esse é o depoimento da supervisora Aisla, que já usa bladder há 2 anos. De quando ela entrou na empresa, ela usa. E às vezes, quando ela fica sem usar, ela falou: olha, 5 dias já volta a querer dar infecção urinária nela, né? Ela já tem a bactéria, já tratou, já foi nefrologista, que é o médico especialista dos rins, para ver essa questão de infecção, porque dela é muito recidiva. Ela trata com antibiótico, está tratando algumas causas, né? Que não é externas nem nada, e imunidade e sempre retorna. E o bladder o quê? Salvou, nunca mais. Nunca mais não, se ela fica sem, já começa a voltar também, porque ele atua também na imunidade, certo? Então, o bladder é sensacional, principalmente para mulheres que têm infecção urinária do trato urinário e com recorrência, tá? Recidiva. Então, aqui ela está super feliz com o benefício. Por isso que eu falo, nossos produtos, eles são totalmente relevantes na vida das pessoas. É difícil alguém que não tem uma experiência com pelo menos um produto da Acmos, né? Ela vai ter só um se ela usar só um, porque se ela usar todos os produtos de direito, eu sempre falo, a gente garante o resultado, porque se a pessoa só não vai ter resultado com os nossos produtos se ela não usar, porque se ela usar, ela é garantido, porque são produtos sensacionais. Outro produto que é top é o Rainal.
E esse produto é um dos mais vendidos, eu acho, dessa linha, né? O que vocês mais conhecem, porque ele é um suplemento vitamínico, polivitamínico, né? De minerais em cápsula. E ele é uma combinação simples e natural de arginina, selênio, zinco, vitamina C, ferro, cálcio, que são nutrientes que fazem desse suplemento um alimento funcional. E isso faz o quê? Dá mais disposição física, mental e sexual, tanto para homens quanto para mulheres de todas as idades e que buscam ter vitalidade, né, restaurada. E ele, o mais importante é que ele não tem o quê? Efeitos colaterais. Então, qual a funcionalidade do Rainal? Combater o desânimo. Ele melhora esse processo ali de desânimo, a pessoa está desanimada. Quais os benefícios? Ele é um complexo de vitaminas e minerais, então ele vai estar tendo ali, fazendo a reposição de várias vitaminas, né? O ferro, o cálcio, vitamina C. Ele acelera o raciocínio porque ele dá mais disposição, tanto física, mental e sexual. Então, ele acelera o raciocínio, ele reduz o cansaço físico e mental, ele é rico em vitamina C, que melhora também, vai estar atuando até na imunidade, e é um estimulante sexual natural para ambos os sexos, tanto homem quanto mulheres. Então, tomar 2 cápsulas ao dia, contém 60 cápsulas, eu acho que esse aqui é o mais conhecido, que às vezes vocês, de todos aqui, é os que vocês mais vendem, né? Que é o Rainal. Uma informação importante que a gente sempre precisa falar para as mulheres é que ele corta o efeito do anticoncepcional. Então, vocês sempre precisam avisar as mulheres disso, elas precisam estar cientes, né? Que se vai cortar o efeito anticoncepcional, elas precisam se proteger de outra maneira para estar evitando um bebezinho, né? Então, tem que estar cuidando. Outro produto sensacional é o Relaxed. E esse também é magnífico. Por quê? Ele é um óleo de maracujá em cápsula. O que o Relaxed é? Um concentrado de maracujá. Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Melhor horário de tomar o no sugar? Deixa eu voltar ali se eu falei. Pode ser antes das refeições, porque ele vai estar tendo até esse movimento ali de bloqueio de absorção, né? Pode tomar uma cápsula ao dia, pode tomar até antes das refeições. Tá, eu vou finalizar, depois eu vejo o bate-papo, né? Senão nós vamos finalizar. O óleo de maracujá em cápsula, ele também é sensacional, que ele é um produto que ele é rico em vitamina C, em cálcio, fósforo, e ele tem uma substância também, ele é rico em passiflorina. O que a passiflorina faz? Vocês não precisam saber nem gravar esse nome, só o quê? Que o maracujá por si, por ter essa substância, que é a passiflorina, ele atua na redução da ansiedade, no combate à insônia, ao estresse e à depressão. Por quê? Porque a passiflora, ela age no nosso sistema nervoso central, rearranjando os neurotransmissores. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão auxiliando no processo de relaxamento de tensões musculares, ajudando a diminuir a pressão arterial e melhorar a respiração. Então, pode reparar, uma pessoa, quando ela tá estressada, agitada, dificilmente você vai ver ela lá relaxadona, assim, né? Tá largada. Se a pessoa tá largada, os braços soltos, quer dizer o quê? Que ela tá relaxada, o músculo tá relaxado, ela tá sem preocupação, tá com os boletos pagos, né? Ela não é uma pessoa que tá no processo de ansiedade e de estresse. Por quê? Alguém que tá estressado, você não vai ver ela relaxada lá no sofá largado, ela vai estar... Os braços vão estar contraídos, aqui a musculatura vai estar contraída porque é um processo de estresse, ela está agoniada com alguma coisa, ela está estressada. Todos os músculos da pessoa ficam contraídos. Até a feição, às vezes já fica uma feição mais chateada, porque ela está sofrendo muito estresse, está no processo de ansiedade, tá? Então, a passiflora, ela auxilia no relaxamento das tensões musculares. Por quê? Porque ela ajuda a diminuir a pressão arterial. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui o vaso. O nosso calibre do nosso vaso, da nossa veia e da nossa artéria, essa é uma artéria normal, ó. Tá com o fluxo sanguíneo normal. Aqui a gente tem uma artéria vasodilatada, que é o quê? O vaso tá maior, tá aumentado, que é quando eu tô com a pressão baixa. Por quê? O vaso aumentou e o sangue está correndo tranquilamente, ele está sem pressa, o sangue está indo bem devagar. Então, a pressão aqui dentro desse vaso está baixa, né? Então, está indo tranquilamente. Quando uma pessoa tem pressão alta, está no processo de estresse, você já viu alguém que ficou tão estressada, tão ansiosa, que foi parar no pronto-socorro com uma crise hipertensiva, a pressão subiu? Por quê? Porque o meu vaso se contrai. Quando eu estou estressada, agoniada, o vaso se contrai, ó.
ele tá contraído, tá vendo que tem pouco sangue aqui? O sangue tá indo com força, então eu tenho uma pressão muito grande dentro desse vaso, ele tá indo com muita força, e às vezes ele chega com muita força lá no cérebro. Daí você chega lá, e às vezes, já viu pessoas que têm pressão alta e tem um derrame, um acidente vascular cerebral hemorrágico, por causa dessa pressão do vaso. O vaso tá contraído, e o sangue vai com muita pressão, ele chega lá nas vasos do meu cérebro, que tem menos resistência devido à pressão tá muito alta, a pessoa teve um derrame, acidente vascular cerebral. O que eu quero dizer? Com uma pessoa estressada, ansiosa, o seu vaso tá aqui, ó, contraído. Então, ela vai ter até uma pressão alta, né? Aonde entra o Relaxed? Ele promove o relaxamento, que é a diminuição da pressão arterial. Todo mundo deveria ter hipotensão, nós falamos, que é a pressão baixa. O ideal da nossa pressão é que seja 12/8, tá? 120/80. Mais pessoas até... se eu tenho uma pressão alta, até 14/9 é uma pressão normal. Acima disso não é normal. Então, eu já tenho que cuidar, né? Hipertensão, e assim como diabetes, é uma doença crônica. Quer dizer, as doenças crônicas são doenças que não têm cura, mas são doenças que eu posso manter os níveis delas sadio o resto da minha vida, normalmente, e viver uma vida normal até 80, 90, 100 anos, tendo diabetes e pressão alta, desde que eu cuido, né? Controlo. O ideal é não ter. Tá? Porque quando eu tenho pressão alta e diabetes, eu tenho que desenvolver várias outras doenças, certo? Então, o neurotransmissor, a passiflora, ela é capaz de auxiliar no relaxamento dessa tensão muscular, dessa constrição. Então, ela vai deixar o músculo o quê? Dilatado. Por quê? Porque vai diminuir a pressão arterial daquela região, o sangue vai passar com mais calma, vai melhorar a circulação daquela região. Com isso vai melhorar o quê? Até a respiração da pessoa, tá? Então, ela vai estar num processo de relaxamento, vai melhorar aquela parte, aquele estresse, aquela ansiedade. Então, o Relaxed, além disso, as suas substâncias controlam a produção de serotonina. O que a serotonina faz? A serotonina é o hormônio responsável pela sensação de prazer, de bem-estar. E é cientificamente comprovado que os níveis baixos de serotonina, a pessoa vai estar o quê? Com depressão. Então, às vezes falava, nossa, depressão é frescura de fulano, só fica deitado naquele sofá, só quer ficar naquele quarto. Não, depressão é cientificamente comprovado que o nível de serotonina dela, que é o hormônio do bem-estar e do prazer, está diminuído. Assim como ele está muito elevado, aquela pessoa que está muito com bem-estar, ela tem um transtorno de bipolaridade. Geralmente a pessoa que tem depressão, ela fica nesse transtorno de pessoa que tem transtorno de bipolaridade, ela fica oscilando, né? Entre a ansiedade, aquele estresse, aquele aceleramento e também aquele momento de deprê ali. Por quê? Porque os hormônios comprovam isso. E o que o Relaxed faz? Ele controla a produção de serotonina. Com isso, ele age contra a depressão também e contra a ansiedade. Portanto, é possível afirmar que a passiflora ela age como um calmante natural e sedativo. Então, ele promoveu o relaxamento, diminuiu a pressão, melhorou a respiração. Então, eu melhorei aquele meu processo de ansiedade e de estresse. Olha só que sensacional. Então, ele auxilia no controle da ansiedade. Ele é um calmante natural e um sedativo leve. E ele é coadjuvante para distúrbios do sono, então às vezes a pessoa não consegue dormir por causa daquela ansiedade, por causa daquele estresse, ela não consegue ter um sono reparador. O óleo de maracujá vai dar esse sono reparador. Principalmente pessoas que têm aquele estresse, auxilia também no quê? Na melhora gastrointestinal. Então, às vezes a pessoa tem o nervosismo e ela desenvolve uma gastrite nervosa ou começa a ter dor no estômago de tanto nervoso. Vocês conhecem alguém assim? Todo mundo deve conhecer uma pessoa ou outra, né? Que fica tão estressada que dói o estômago. Que é o quê? É um distúrbio gastrointestinal. E o Relaxed atua também nessa causa. Ajuda a controlar a hiperatividade infantil. Crianças que são hiperativas, ela também vai estar auxiliando. Por quê? Porque ele é um sedativo leve. Melhora a irritabilidade, o nervoso, o estresse e ameniza os sintomas de depressão por causa da produção da serotonina. E embora a passiflora faz com que seja um calmante natural, diferente das medicações tarja preta, ela não altera a lucidez e também não causa dependência. Então, se você parar para conversar com as pessoas, às vezes a gente conversando, a gente vê o quê? Que pessoas de 30 anos, 25 anos
tá tomando medicação tarja preta. Vocês já viram? Tomando ansiolítico para estresse, para nervoso, depressão, pessoas de 20 e poucos anos. Então, na verdade, é uma pessoa muito nova para começar a ter dependência o resto da vida de uma medicação tarja preta. Porque dependendo se ela usar anos, quando ela for conseguir tentar tirar aquela medicação tarja preta, ela não vai conseguir mais. Porque a medicação gera uma dependência no organismo nosso, né? Imagina a pessoa ter que começar a usar um medicamento todos os dias para ansiedade, com 30 e poucos anos, com 20 e poucos anos, e se você começar a parar de conversando com as pessoas, vocês vão ver que muita gente usa ansiolítico, medicação tarja preta. E o Relaxed, ele atua, ele pode ser substituído por essas pessoas. E ele, quando a pessoa parar de tomar, não vai gerar dependência. Por quê? Porque ele é um óleo de maracujá. Quando você toma um suco de maracujá, você não fica mais com aquele soninho, eu vou tomar um suco agora no jantar para me dormir bem. Sim, você vai dormir bem, porque ele é o concentrado de maracujá, que tem a passiflora, que vai promover o relaxamento e melhorar o meu organismo. Eu vou ter uma noite de sono reparadora. Olha só que sensacional. Kika Acno 6, ela fez um concentrado de maracujá, que está mais concentrado do que a própria fruta, né? Em cápsula, e por isso ela vai promover esse efeito. Então, nossos medicamentos, nossos produtos são produtos sensacional, e o mais importante é uma suplementação. Gente, isso aqui é tudo natural. E se alguém falar, nossa, eu não gosto desse medicamento, fala, não, querido, eu não trabalho com medicamento. Isso aqui é um produto natural que a gente colocou na cápsula. É o maracujá que está aqui na cápsula e que vai fazer todo o benefício para você que você precisa. Então, olha só, o óleo de maracujá em cápsula, o Relaxed, ele combate o estresse, ele é um calmante natural, ele promove a prevenção e tratamento da melanogênese, que é o câncer de pele também, ele combate o estresse, ele auxilia no tratamento e prevenção da ansiedade e depressão, ele auxilia no tratamento e combate a insônia, e também ajuda a reduzir os níveis de colesterol, auxilia também na melhora dos quadros de alergia, porque ele tem substância que atua ali na pele, né? Na alergia da pele. Olha só que sensacional. Ah, o que eu tenho para alergia na pele da acne? O Relaxed. Então, tomar de 1 a 2 cápsulas por dia, contém 60 cápsulas. E agora eu vou trazer também um depoimento da minha supervisora, Kathleen, do Relaxed. Espera aí. Opa, volta. Meu nome é Kathleen e eu nunca tive dificuldade para dormir. Há 5 anos atrás, quando minha filha nasceu, eu tinha que amamentá-la de hora em hora, que ela acordava. Então, eu comecei a ter muita dificuldade para dormir, insônia. E quando eu voltei a trabalhar, não dormia direito à noite e trabalhava o dia inteiro, estava já estressada, com insônia. Procurei meu médico, ele me passou uma medicação de tarja preta e eu comecei a tomar. Mas, com medo de causar dependência, eu troquei pelo Relaxed e teve os mesmos benefícios. Fiquei mais tranquila no relacionamento com meus filhos, tive mais paciência com eles, consegui ter uma noite reparadora de sono e está sendo maravilhoso, um produto natural que não vai me causar dependências, nem contraindicação, nem efeitos colaterais, e eu estou amando. Então, gente, já pensou que sensacional? Foi reparador. Ela entrou com o Relaxed porque ela não queria ficar utilizando a medicação que ela estava utilizando. Estou tentando lembrar agora, eu não lembro agora. Alprazolam, ela estava utilizando, utilizou por alguns meses. E o Relaxed fez o mesmo benefício da medicação, com muito menos o quê? Risco de reações adversas, de ter que gerar uma dependência, porque é um ansiolítico, né? Um produto totalmente natural. Olha só o que a gente tem nas nossas mãos. Por isso que eu falo, eu quero só que a gente aprenda um pouco mais. Quanto mais eu souber dos produtos, é um cliente novo que eu vou ter, é uma pessoa nova que eu vou estar ajudando, né? Uma pessoa que vai ter um sono reparador, uma pessoa que está quase desenvolvendo uma diabetes, ou que pode melhorar o seu processo. São tantos produtos que a gente tem, e são produtos sensacionais, maravilhosos. Então, é a Kathleen, minha supervisora. E para terminar, o último dessa linha Awareness, que é uma linha sensacional, né? Super colorida, de cores bonitas e de produtos maravilhosos, melhores ainda, né? O Drink AK. O Drink AK é um suplemento de fibras prebióticas solúveis. Então, toda vez que eu me alimento, é importante que eu coma fibras. Por isso que a mãe fala, mãe e o pai, come uma verdura. Come um almeirão, couve. Importante que sejam verduras escuras, que nós falamos que são as verduras que têm fibra. Por quê?
A fibra, ela é importante no processo ali da formação do bolo fecal para que haja uma eliminação. E a fibra sozinha, ela não faz nada. Se eu comer só muita fibra também, e não tomar água, eu vou ter um bolo fecal muito duro. Então, o ideal é sempre o quê? Comer bastante fibras e tomar bastante água. E aí eu vou ter uma produção de um bolo fecal que consegue ser eliminado, né? Com mais facilidade. No outro treinamento eu falei, né, que quantas vezes eu preciso ir no banheiro no dia? Gente, o ideal, fisiologicamente, seria eu comer e já ir no banheiro. Criança, um bebezinho quando nasce, ele é bem fisiológico, né? Ele tá muito normal, não mudou nada da sua vida. O que um bebê faz, né? Ele mama, caga e faz xixi e dorme, né? É a preocupação do bebê, mamar, cagar, fazer xixi e dormir. Por que ele faz várias vezes ao dia? Depois, quando vai ficando maiorzinho, às vezes já vai diminuindo. Por quê? O normal do nosso organismo seria eu me alimentar e já cagar. E eu lembro quando a gente teve essa aula na faculdade, um colega nosso da sala falou assim, mas professora, a gente precisa trabalhar, né? E realmente a gente precisa trabalhar, a vida não é só cagar, né? A gente come quantas vezes no dia? Se a gente fosse todas essas vezes no banheiro, não dá certo, né? Mas o que é importante, uma vez no dia eu preciso ir no banheiro. Não é natural, não é normal você ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Tem pessoas que ficam 5 dias, 6 dias sem ir no banheiro, gente. É perigoso, tá? Então a gente precisa ir no banheiro todos os dias. E o nosso organismo, ele é tão esperto que ele se regulariza, né? Então todo mundo tem intestino o quê? Um reloginho, né? Todo mundo tem o seu horário. Tá, depois do almoço, de manhã cedo eu já acordo, vou tomar meu banho, já faço minha necessidade. Porque o nosso organismo se adapta, tá? Alguns só tem o cu caseiro, só faz em casa, né? Mas a gente precisa ir no banheiro todos os dias, tá? O ideal é ir. E as mulheres, por si, elas começam a desenvolver uma dificuldade de ir no banheiro, tá? Por si, as mulheres já vão apresentando essa dificuldade. O que o Drinkaka faz? Ele é um suplemento de fibras prebióticas solúveis, quer dizer o quê? Que ele já vem ali com essa substância com água, que vai ajudar na eliminação. Com vitaminas A, C, H e cálcio, contém uma fibra chamada polixidextrose, que é formada por polímeros de glicose, polissacarídeos, isso aqui a gente não precisa entrar em detalhes, que é capaz de atingir o quê? O colo de uma forma intacta. O colo é o nosso intestino, a gente é formado pelo colo intestinal. Isso vai fazer o quê? Aumenta o trânsito intestinal e o número de evacuações, podendo impedir a produção de toxinas entéricas, como o indol e o pecresol, que são substâncias putrefativas e cancerígenas, que são produzidas da fermentação bacteriana. Então, imagina uma pessoa que fica 3 dias sem ir no banheiro, 5 dias sem ir no banheiro, ela está produzindo aqui, ó, está tendo substâncias que são putrefativas, né, cancerígenas, está gerando uma fermentação ali no intestino dela e ela não está eliminando as toxinas entéricas que a gente precisa eliminar. Então, ele promove o quê? Uma prevenção para constipação, para intestino preso, para quem tem dificuldade no banheiro. Com isso, também evita a diverticulite, que é o quê? A diverticulose. Nosso intestino ele é todo revestido de várias bolsinhas que são divertículos e algumas pessoas apresentam uma inflamação do divertículo, começa a gerar um sangramento, é algo grave. E também diminui o risco de câncer de colo, que é câncer de intestino. Então, o Drinkaka é indicado para quem tem constipação intestinal. O ideal é antes de você vender o Drinkaka, ou venda o Drinkaka, venda também um chá, um sachê ali para a pessoa. O ideal é ela fazer uma desintoxicação do intestino com o Livitim e depois usar o Drinkaka diariamente. Então, olha só que produto incrível também. Então, o benefício dele, ele possui cálcio, que é famoso por compor os nossos ossos, os dentes, a cartilagem. No contexto intestinal, o cálcio tem um papel importante como transportador. Então, o cálcio ele é importante que ele gera um impulso nervoso. E com isso, ele vai regular o pH sanguíneo. E também ele vai intervir na musculatura do nosso organismo. Ele vai melhorar aquele processo ali, tanto muscular, né? Até de várias coisas. Então, o modo de usar, adicionar 2 colheres de sopa em 200 ml de água e misture bem e adoce a gosto. Gente, ingerir 2 porções ao dia. Então, o Drinkaka é outro produto sensacional para quem tem dificuldade de ir no banheiro, né? Quantas mulheres, quantas pessoas sofrem com dificuldade de ir no banheiro? Pessoal, é isso, treinamento. Muito obrigado para quem ficou comigo até agora, até aqui no final, tá?
Amanhã nós vamos ter o treinamento de combo imunidade. Eu vou falar dos principais produtos da Acmus que atuam na imunidade, produtos que médicos aqui em Sinop já estão prescrevendo para a pessoa usar 1 ano depois dessa pandemia. Tem uma menina de Sinop, né, cadastrada, de um dos funcionários de Sinop, ali do Anderson, né, da rede dele, ela ganha mais 7 mil vendendo só kit imunidade. Então, amanhã nós vamos falar sobre ele. E eu espero vocês aqui, serão todos bem-vindos. Gente, vamos abrir a câmera, dar um tchauzinho, depois eu vou ler o chat, antes que vocês saiam, né? Porque daqui a pouco eu sei que vocês vão saindo antes de finalizar, daí a gente já finaliza, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Esses treinamentos eu estou fazendo com a minha equipe e é um prazer abrir e compartilhar com vocês. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. E quanto mais eu sei dos nossos produtos, que são sensacional, quanto mais eu sei deles, mais é uma pessoa a mais que eu estou levando, é um cliente a mais e é mais saúde e bem-estar para essa pessoa, certo? Então, amanhã, mesmo horário, eu vou fazer às 1h30 e às 19 horas. Eu acho que eu vou utilizar até esse mesmo link, porque parece que pode utilizar o mesmo, eu tô meio nova nessas partes aqui de Zoom, essas coisas. Vou deixar ele gravado, vou tentar postar amanhã esse treinamento de hoje. Se vocês precisarem, vão estar lá no YouTube, podem correr lá, dar uma olhadinha quando vocês tiverem dúvida, tá? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver o chat. Agora vocês podem falar, podem abrir, agora eu fechei o microfone. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Acho que aqui do Nosugra eu já respondi. Tem microfone. Quem tem miocardiopatia hipertrófica pode tomar? Qual produto? O Strong, ele vai fortalecer o coração, então ele pode tomar também, né? Miocardiopatia. É uma doença já crônica ali do coração, hipertrófica, então imagino que a musculatura já deve ser um pouco mais atrofiada, que diminui a vasculatura. Se for do Strong, eu acredito que sim. Sabe o que é legal também, gente? Se vocês fazem algum acompanhamento médico, vocês podem levar esses produtos para os médicos ver, que é bom que ele vai dar um aval para vocês, vocês vão vender ainda com mais propriedade, vai alcançar mais pessoas, né? Não sei se a Diamante Rose está aqui na sala hoje, ela não sei se ela está, né? Ela estava na hora do almoço, e ela falou que ela levou o Drink AK. Durante a gestação dela, ela começou a desenvolver diabetes gestacional e ela usou o Nosugar. E ela teve o bebê. No começo da gestação, ela até engordou bastante, porque ela estava começando a desenvolver ali a diabetes gestacional. Rose, tá aí? Acho que não, né? E ela usou o Nosugar e ela não teve diabetes, não tem diabetes, teve o bebê, nasceu saudável, ela tratou a diabetes dela na gestação mesmo com o Nosugar. E outro produto que ela utilizou na gestação foi o Drink AK, porque ela tinha dificuldade no banheiro. Outro que ela levou para a médica, e a médica autorizou o 4K, que é o nosso colágeno com Verisol. É um produto sensacional, que às vezes a gente não indica para as gestantes, mulheres que estão amamentando, elas podem tomar. Então, se elas ficarem em dúvida, falam, não, leva para sua médica, que ela vai dar o aval e vai ficar mais tranquilo, tá? Então, então vamos finalizar, que vai ter action, né? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, se vocês quiserem, entra lá no grupo, tá? Deixa eu colocar de novo a tela aqui. O pessoal já tá saindo correndo lá pro action. Se vocês tiverem alguma dúvida, queiram pegar meu telefone, deixa eu colocar aqui para vocês. Salvem meu telefone e mandem um oi que eu já coloco vocês no grupo dos treinamentos. Lá naquele grupo a gente só vai falar sobre treinamentos, eu vou mandar os links dos próximos treinamentos lá. Vou mandar esse material em PDF também, caso vocês precisem, e o link do YouTube, se vocês quiserem acessar, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E se tiverem alguma dúvida também, podem entrar em contato comigo, que eu puder estar auxiliando vocês, eu estou à disposição. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Contar algum depoimento desses produtos? Não? Então, muito obrigada pela presença de todos. Pessoal, amanhã, mesmo horário, nós estaremos, tá? 1h30 da tarde e às 19 horas. Então, agora, bora pro act, que nós já estamos atrasados 6 minutos, tá bom? Tchau, gente. Obrigadão pela presença de vocês. Beijo, é um prazer ter vocês aqui comigo, tá? Aguardo vocês amanhã. Beijão.